Pois bem, meus amados, vamos reiniciar então. No arquivo que eu havia passado para vocês, o arquivo número 5, nós estudamos até o capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 5. Naquele resumo que eu passei para vocês, está na página 5. No nosso livro está na página 30. Bom, então capítulo 5, versículo 6, está escrito o seguinte: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ou seja, aqueles, como eu falei para vocês, 7 Espíritos de Deus, é claro, é um Espírito, né? É um Deus, é um Espírito. Mas isso fala, né, de uma operação plena, ok? Uma operação perfeita, ok? E por isso também ele aparece com 7 pontas e 7 olhos, falando da operação perfeita de Jesus na terra e principalmente em favor da sua igreja. Porque, é claro, como essa revelação do Apocalipse, o que a Bíblia está nos ensinando também é que a igreja ela não morreria na história. Jesus falou e o Apocalipse, então, descreve como seria a sobrevivência da igreja na história. E falando de uma operação divina, e aparecendo o número 7, ou seja, uma operação plena, uma operação completa, por isso o número 7, nós que vivemos hoje, 1996 anos depois da morte de Jesus e do nascimento da igreja, né, nós podemos olhar para trás e ver na história como que a igreja de Jesus sobreviveu, eu vou usar a expressão de forma imaculada. Sempre existiu uma igreja, vamos dizer, imaculada. Como o apóstolo Paulo disse que queria entregar ao Senhor Jesus, essa igreja, ela sempre existiu na história. É claro que vão ter aqueles que vão dizer que a igreja de Jesus, ela organizou cruzadas, ela se aliou aos reis, fez guerras, se corrompeu de muitas maneiras, e nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que eles estão errados. Que eles olham para uma igreja, que é a igreja de Roma, pensando que ela é a igreja de Jesus, mas na verdade ela não é a igreja de Jesus. Se em algum tempo aquela igreja de Roma foi igreja de Jesus, foi realmente no primeiro início do 2º século, porque nós sabemos pela história que no ano 154 ela já estava adotando heresia. Não? Ela já tinha feito alteração na data da Páscoa, mudando a data da Páscoa para que ela caísse sempre em um domingo. E nunca coincidisse com a Páscoa bíblica. Nunca coincidisse com a Páscoa bíblica. Então aquela igreja ela sempre foi problemática. Quando nós olhamos para as outras igrejas, deixando essa de fora, e claro, deixando as protestantes também de fora, nós olhamos para uma igreja que ela seguiu vitoriosa e ela foi perseguida como nenhum outro povo foi perseguido na história. Nem os judeus foram tão perseguidos quanto a igreja, porque nesses quase 2000 anos, na maior parte do tempo, os judeus viviam tranquilamente no mundo árabe, principalmente, eles praticamente nunca tiveram problema no mundo árabe. No mundo árabe tratavam os judeus muito bem, chamavam eles de o povo do livro. Okay? Então, tinham alguns problemas, mas nem se comparava nesse mesmo período os problemas que a igreja verdadeira tinha. A igreja verdadeira estava sendo jogada, né, na fogueira.
E nesses 1996 anos, nós podemos dizer, não teve nenhuma década, nem um mês que a igreja não estivesse sofrendo perseguição, porque nós sabemos que desde o princípio era o judaísmo, e depois o Império Romano, depois a Igreja Católica, depois as igrejas protestantes, depois os comunistas, hoje ainda os comunistas e os muçulmanos. Não? Então, fala de uma operação perfeita que fez com que esse povo, formado de homens imperfeitos, né, que eles conseguissem sobreviver na história, mesmo sofrendo a maior perseguição que um grupo humano já sofreu. E por tanto tempo, porque são 1996 anos de perseguição. Pois bem, eu comento. O termo cordeiro deriva do grego arnion. O símbolo cordeiro aparece diversas vezes no Apocalipse, invocando a morte de Jesus na cruz. O cordeiro assentado no trono recebe adoração como Deus, né? Porque, claro, a Bíblia é bem clara em mostrar que Jesus Cristo é Deus. E o símbolo de cordeiro é sempre interessante, porque o Apocalipse vai usar tanto o cordeiro como um símbolo de indefeso, né, que vai para o lugar de morte silencioso, né, e também o leão. Não? E também o leão, porque no fim do Apocalipse ele sai vitorioso. O item 5.6.2 diz as 7 pontas do cordeiro. Pontas ou chifres simbolizam poder. As 4 pontas do altar dos holocaustos simbolizam o poder do sacrifício da cruz. Então, haviam 2 altares no tabernáculo. Não? Esses 2 altares que haviam no tabernáculo, eles estavam todos ligados à simbologia de poder. O altar dos holocaustos era o poder do sacrifício da cruz. E o altar do incenso era o poder da oração. Não era o poder da oração. Coloquei aí o Salmo 118, versículo 27, que diz: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-o até aos ângulos do altar. Os ângulos do altar ou as pontas do altar, e também pode ser traduzido, né, como algumas traduções dizem, com os chifres do altar. Mas como na história o chifre passou a ser usado específico para simbolizar Satanás, por causa de uma divindade grega que tinha 2 chifres, né? Então, acabou que, se você falar em chifre falar em chifre, as pessoas pensam em Satanás. Né? Não era para Satanás, não era para ter colocado, vamos dizer, esse símbolo, que na Bíblia é um símbolo de poder, não era para ter colocado nele. Porque, vamos dizer, é claro que para nós hoje ninguém está atribuindo poder a ele. Né? O chifre passou a ser símbolo de algo maligno na história. Tanto que existe a história de um professor que isso aconteceu, ele dando aula de tipologia, ele exagerou, ele fez um desenho como que Deus sentado no trono e colocou 2 chifres em Deus, para ilustrar o poder de Deus. Só que esse símbolo passou a ser um símbolo ruim, né? Aquilo criou uma revolta na turma. Os alunos não gostaram. Não? Mas, vamos dizer, o chifre ele tinha outra simbologia. Então, o chifre, ou ponta, ou ângulos, como foi traduzido aqui nesse versículo. Não? Bom, então agora o item 5.6.3, na página 32 do livro, os 7 olhos do Cordeiro. Simboliza o olhar perfeito com o qual o Cordeiro vê todas as obras dos homens. Eu coloquei aqui todas as obras dos homens, porque também nas 7 cartas, que representam 7 eras da igreja, nas 7 cartas, nós vemos lá Jesus sempre deixando claro para elas, né? Eu sei as tuas obras.
Então, tudo que os homens fazem aqui na terra, Deus tem conhecimento, não tem como o homem ocultar nada de Deus. Tá bom? Então, 7 olhos também está falando desse olhar perfeito. Eu comento abaixo. Os 7 olhos de Deus aparecem em 2 momentos importantes da história do povo de Deus. Em primeiro, quando o sacerdote é acusado por Satanás, Deus anuncia que pôs uma pedra diante do seu sacerdote e anuncia que tirará a iniquidade da terra em um dia. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Veja o que ele diz. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Se você ler todo o capítulo, Josué, ele é o sumo sacerdote que está sendo acusado. Então, Yahvé diz que colocou 7 olhos diante de uma pedra. E diz, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz Yahvé dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então, em primeiro lugar, aparecem esses 7 olhos falando que Deus estava vendo tudo aquilo. Né? Satanás estava acusando, mas Deus tinha conhecimento de tudo aquilo. E o que acontece com aqueles que se arrependem, né? Tá bom? É o que vai acontecer com Israel. Por isso ele diz, tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Esse dia e hora, certamente, Israel nunca saberá também. Só vão saber nos últimos dias, quando estiverem perto de ser destruídos. Estou falando a nação em geral, porque alguns, durante a grande tribulação, crerão. E influenciarão para que os outros creiam também, e aí vai chegar o dia que Deus vai tirar a iniquidade deles em um dia. E certamente esse dia será o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O dia do perdão, para vocês poderem ver, ele será no dia 3 de outubro, dia 3 de outubro, desse ano, será o Yom Kippur. Lembrando que o Yom Kippur é um evento anual, todo ano eles celebram esse dia. E profeticamente, nesse dia, também, muito provavelmente, é o dia que Jesus se encontra com Israel. Muito provavelmente é o dia que Jesus se encontra com Israel, seguindo a profecia de Levítico 23, ok? Pois bem, então essa é a primeira vez. E a segunda vez, em segundo, para falar que Deus colocou um prumo nas mãos do seu ungido. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Bom, lembrando que Zorobabel, ele estava dirigindo a reconstrução de Israel. Eles estavam voltando do cativeiro babilônio, e Zorobabel sendo o governador, Josué sendo o sacerdote, o sumo sacerdote, eles estavam atuando junto aos profetas, no caso o profeta Zacarias, em outro momento o profeta Ageu, então atuando para reconstruir Israel. É uma profecia que, vamos assim dizer, não é fácil para Israel ouvir, porque eu já comentei para vocês, Daniel, ele acabou morrendo na Babilônia. Quando tiveram autorização para retornar, ele não retornou para Canaã. Eram cerca de 1.500 quilômetros. Eram cerca de 1.500 quilômetros. E mesmo para um homem da idade dele, que ele deveria ter entre 80 e 90 anos, já que ficou 70 anos no cativeiro e foi para lá, talvez com 15, 20 anos, não sabemos com precisão, mas vamos colocar 20 anos, ele estaria com seus 90 anos, já velhinho, mas com a sua experiência atuando lá. Mas ele não retornou para a terra de Canaã, ok?
Então, esses homens que estão atuando, Deus está operando e está mostrando essa simbologia dos 7 olhos, no caso, para poder mostrar que Deus está vendo tudo que está acontecendo, tanto com um sacerdote que está sendo acusado, né, quanto o governador que em algum momento estaria agindo, vamos dizer, por força e violência, okay? Enquanto Deus diz, é pelo meu espírito, ok? Bom, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Bom, Jesus Cristo como cordeiro e leão, e como o altar e sacerdote, é digno de tomar esse livro e abrir os seus 7 selos. Então, Jesus Cristo é cordeiro, é leão, mas é também o local onde as pessoas se consagram, mas principalmente por ter morrido, pagando os pecados da humanidade, ele se tornou o parente resgatador. Lembre-se do que eu expliquei para vocês sobre esse livro, tá bom? A simbologia desse livro está principalmente em Levítico 25, quando ocorria uma distribuição de terra. Quando eles entraram em Canaã, foram entregues terras para diversas famílias. Essa família, durante a sua vida, ela poderia perder a terra por algum motivo, dívida, doença, né, algum problema. E de 50 em 50 anos, Deus estabeleceu uma lei que a terra tinha que voltar para o seu verdadeiro dono. Ele perdeu porque ele tinha uma dívida, mas quando chegar o jubileu, que era o 50 anos, o ano 50, a terra tinha que ser devolvida. E antes disso, se algum parente tivesse condições de pagar o que os juízes determinassem por aquela terra, por exemplo, se faltasse 10 anos para o jubileu, mas o parente está passando fome, o outro parente chegou e falou, olha, eu vou te pagar o verdadeiro valor da terra. Ele tinha que entregar a terra. Então, porque o verdadeiro dono ficou com um livro selado, escrito por dentro e por dentro estavam as leis, por fora as testemunhas assinavam, ele ia diante dos juízes, e um exemplo, perdi essa terra 20 anos atrás, mas está aqui o meu parente que tem condições de pagar pela terra. Então, eles vão lá e pegam então a terra de volta. Então, esse livro ele pode ser definido como as leis, né, que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. E é claro que isso é apresentado automaticamente, ligando ao Cordeiro, porque está ligado à morte dele na cruz. Tá bom? Capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, toda criatura reverencia o Cordeiro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, eu falei para vocês da simbologia dos 24 anciãos, que está falando dos salvos do Antigo e do Novo Testamento, né, que já estão na glória, e os 4 animais, que simbolizam os 4 evangelhos, a mensagem dos 4 evangelhos, tá bom? E todos, tendo harpas, eles então reverenciavam o Cordeiro que estava sentado no trono. Tá bom? Eu comento abaixo. Tendo Jesus Cristo vencido todas as coisas, assume a luta pela tomada da terra das mãos de Satanás. Todas as escrituras serão libertas pela vitória do Cordeiro. Todas as criaturas serão libertas pela vitória do Cordeiro. A liberdade, ela está diante de todos os homens. Está aberta a todos, sem distinguir de gentio para judeu. Todos têm direito à salvação. Ok? Infelizmente, os homens estão sendo enganados com propostas em que alguns colocam até que
Satanás seria um bom personagem. Seria um bom personagem. A Rede Globo fez, alguns anos atrás, uma série, né? Eu nem vi aquele troço, mas li os comentários. Passou nos canais de assinatura dela, uma série que você pode pesquisar, em que Satanás era um ser simpático aqui na Terra, lidando com os homens, enquanto Deus era um ser que só dava ordens para os homens. E simplesmente era só ordem de proibição. Assim que eles descrevem Deus e Satanás. Então existem pessoas hoje no mundo, né, o satanismo está crescendo no mundo. Existem pessoas acreditando que não tem diferença entre servir a Satanás e servir a Deus. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos, ele prega isso. Porque a lei dos Estados Unidos, ela chegou a autorizar que fosse ensinado satanismo nas escolas. Aí os pais ameaçaram todos tirar os filhos da escola, aí voltaram atrás, mas o governo chegou a autorizar. Os Estados Unidos foi fundado pela maçonaria. Estados Unidos foi fundado pela maçonaria. E o tipo de liberdade que a maçonaria prega ali nos Estados Unidos é uma liberdade que ela tem esse tipo de objetivo. Ela tem esse tipo de objetivo. Chegar a um ponto bom, se esse é um país livre, um Estado laico, que não faz distinção de religião, satanismo é uma religião também. Então, eles solicitaram o direito e o governo, a lei, né? Quer dizer, a lei, os juízes disseram sim, se nós somos um Estado laico, nós temos que dar esse direito a eles. Para vocês verem o tipo de confusão, né? Bom, o termo 5.8.2, salvas de ouro cheias de incenso, eu comento. Enquanto os ímpios que ficarão na grande tribulação experimentarão taças cheias de juízo, essas taças estão cheias das orações dos santos. Porque o incenso tem esse simbolismo. Então, ele simboliza oração. Bom, capítulo 5, versículo 9, cantavam um novo cântico. O versículo 9 então diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 6 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Bom, então, esse louvor que nós não temos como, vamos dizer, conhecer, né? Que eles entoavam com essas harpas e essas taças cheias das orações dos santos, dizendo que ele era digno de abrir o livro, ou seja, ele é o parente resgatador. Aquele parente resgatador da história, né? Que tinha, então, por ser parente da pessoa, ele tinha direito de pagar e tinha condições de pagar, tá bom? Tinha condições de resgatar a terra de volta, ok? 5.9.2 diz: com o teu sangue compraste. A morte de Jesus Cristo na cruz lhe conferiu o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Com o seu sangue puro, ele se tornou o parente resgatador. O que é isso? Porque ele nasceu sem pecado. Quando nós confrontamos o cristianismo com outras religiões, uma das razões que o cristianismo pode fazer pelo homem, levando de volta a Deus, é por quê? Porque Deus, por ser justo, ele tem que condenar toda a humanidade porque ela pecou. A não ser que a humanidade seja substituída no lugar de morte por um inocente consciente, ou seja, um homem que seja inocente, que nunca tenha pecado. Então, por isso, a necessidade de Deus gerar o seu filho aqui na Terra, porque é um homem consciente, não?
não é um animal que morria, um cordeiro, ele não tinha como realmente tirar o pecado da humanidade. Então, por isso, no Antigo Testamento, é usada a expressão que ele cobria, né? O sangue daqueles animais no Antigo Testamento cobria, mas já o sangue de Jesus, ele tira. Por isso, a palavra de João, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sempre digo que João Batista, ele, naquele período, ele deveria ser o maior especialista em Antigo Testamento e em profecia, porque era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe e tinha a missão de estudar para ser sacerdote, né? Então ele deveria ser um grande destaque nos estudos das Escrituras. Então, quando ele fala eis o Cordeiro de Deus, ele está falando, né, do Antigo Testamento, da simbologia do Cordeiro, que aquele Cordeiro, então, ele cobria os pecados da humanidade, de cada israelita que ia lá sacrificar, ou da nação, né? Cobria significa que não tirava. Então, e já Jesus, ele tira, é algo definitivo. Bom. Capítulo 5, versículo 10, que diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Bom, quando que vai cumprir essa profecia que eles reinarão sobre a terra? Isso vai acontecer no milênio. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Não? Vocês sabem que tem aqueles que acreditam que nós já estamos vivendo o Apocalipse capítulo 20, ou seja, já estamos vivendo o reino de Deus. E a promessa deles reinarem é esse momento aí que nós estamos vivendo. Pense que reino confuso que nós estaríamos vivendo, né? O que nós estamos vendo é o mundo sendo preparado para o anticristo, e os protestantes estão aí na televisão pregando que estão vivendo o reino de Deus. Realmente eles vivem para enganar o povo. E aí você pensa, o ímpio, então, ele olha para isso tudo e ele fala, os cristãos não sabem o que eles vão fazer, o que eles vão viver. Porque um diz que já está vivendo o reino de Deus, o reino de paz. O outro diz que o reino ainda virá. Então, acaba que isso alcança a sua finalidade. Qual é? Dificultar para que o ímpio se aproxime da verdade de Deus. Se tivesse só a verdadeira igreja pregando, aí o ímpio iria começar, vamos analisar o que a igreja que Jesus deixou aqui na terra prega. Só que o que Jesus anunciou, né? Que o inimigo, ele semearia o joio. Ele semearia o joio. Então, junto com a igreja, iria crescer, ou seja, junto com o trigo, iria crescer também o joio, ou seja, junto com a igreja iria crescer também os falsos profetas. Aquelas pessoas que seguem um evangelho enganoso, sendo enganada. Ok? Então, se esse joio foi colocado no mundo, nós temos que falar para o ímpio. Olha, você acredita nas palavras de Jesus? Não, até acredito nas palavras de Jesus. Então tá bom, você faz o seguinte, vai lá e lê que Jesus anunciou que isso que você está usando como justificativa para dizer que o cristianismo é uma confusão, estou dizendo que eu já ouvi pessoas falando assim, isso que você está usando como justificativa, Jesus falou que isso iria acontecer. Por quê? Porque a igreja são homens aqui na terra que eles têm um poder espiritual mais poderoso do que eles, trabalhando contra eles. Então, por isso, eles têm que ter a graça de Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo, para eles não serem enganados por esse poder maligno. Então, é dizer que as muitas interpretações dos cristãos, das igrejas, é uma confusão, você pode até chamar de confusão, mas Jesus anunciou que assim seria.
Assim seria. A verdade, vamos dizer, estaria sendo pregada na terra e o inimigo estaria pregando heresia juntos, né, para poder enganar as pessoas. O comentário abaixo diz: a humanidade que estava condenada ao inferno agora pode exercer excelentíssimo ministério sacerdotal e o glorioso reinado sobre a terra, que se estenderá pela eternidade. Ou seja, se você quiser, pode ler Apocalipse 20, versículo 4, lá que já é o início do milênio, fim da grande tribulação, início do milênio, e lá João vê um grupo de cristãos que se assentam em tronos com Jesus, depois que venceram a batalha do Armagedon, se assentam em tronos com Jesus, que é a igreja arrebatada, e vê um segundo grupo que tinha morrido durante a grande tribulação. E esse grupo ressuscita e reina com Cristo por 1000 anos. Então, esse é o momento em que vai se cumprir esse versículo em que eles serão feitos reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vai haver um reino justo na terra, como Isaías profetizou, um reino em que as nações não farão mais guerra, não vai existir mais Putin nem Trump, né? Estão os dois aí nesse momento, um lá atacando a Polônia, e o Donald Trump aqui cercando a Venezuela. Eu acho que o que está acontecendo na Venezuela é horrível, né? Mas dessa guerra nós sabemos que, na verdade, ela tem interesse. O Donald Trump, todo mundo conhece, ele não está nem aí para libertar as pessoas. O que ele quer é o petróleo da Venezuela. O que ele quer é o petróleo da Venezuela, porque o petróleo do mundo árabe, os Estados Unidos, ele está correndo risco. Porque parte do mundo árabe já é aliado à China e à Rússia, como o Irã, por exemplo, que fornece muito petróleo para eles. Então, se outros países árabes virarem de lado, como a Arábia Saudita, a coisa fica difícil para os Estados Unidos, porque eles ficam sem petróleo, eles ficam sem energia. E energia é fundamental. Então, combustível é fundamental. A sociedade para. Os Estados Unidos não conseguem produzir petróleo para ele. Então, na verdade, é um interesse financeiro. Eu tenho dito para vocês que esses políticos do Brasil, estou falando dos políticos evangélicos, né, que estão fazendo aliança com Donald Trump, esses homens eles estão dando um tiro no pé. Esse Donald Trump, tudo que eu vi da vida desse homem até hoje é só coisa ruim. Até a igreja que ele... Eu vou aproveitar para falar aqui, acabou que eu comentei na aula de segunda-feira, mas eu quero comentar aqui hoje de novo. O irmão Roberto Portiche, ele colocou um vídeo de um culto lá na Casa Branca. Foi interessante aquele vídeo. Olhem aquele vídeo, eu vi o vídeo mais de uma vez procurando. O que eu estava procurando? Como eu sei que o Donald Trump ele é ligado a uma igreja satanista, calvinista, que é a igreja da Ku Klux Klan, que é uma igreja que ela não aceita negros. É uma igreja satanista, meu Deus. Aí procura lá no vídeo. Eu não consegui ver um negro lá. Eu não consegui ver um negro. Então, esse indivíduo ele está difamando o cristianismo. Porque os outros grupos, a esquerda, eles estão com ódio ainda maior dos cristãos. Vamos dizer que o arrebatamento aconteça amanhã. Vamos dizer, os cristãos que ficarem aqui na grande tribulação, quando o anticristo começar a incentivar a matar esses cristãos, uma boa parte da população, irmãos, vai acabar agindo contra os cristãos. Se a igreja fosse arrebatada hoje, amanhã, eu vou dizer para vocês, o mundo está preparadinho para odiar os cristãos. E uma das razões é o que o Donald Trump está fazendo. O que até alguns pastores políticos do Brasil estão
fazendo, porque fazendo aliança com ele, está passando para toda a sociedade, que, vamos dizer, o Donald Trump é cristão, e daqui a pouco vai estourar essa informação, porque já era para ter estourado, como eu disse para vocês em outro momento, não sei se vocês pesquisaram, quando o Donald Trump enviou uma comitiva aqui no Brasil, os pastores da Ku Klux Klan vieram com ele, com essa comitiva. Então, isso daí é algo criado para difamar a Igreja de Jesus. Tá bom? Então, o mundo, a cada dia mais, ele está odiando, algumas pessoas estão odiando e se afastando do cristianismo, porque eles olham para o passado, olham para a Igreja Católica e falam, poxa, o cristianismo matava. Olha para as igrejas protestantes, ele fala, e o cristianismo matava. Aí olha hoje para o Donald Trump, né? O Putin também é cristão, se vocês não sabem, ele é o líder, né, da Igreja Católica Ortodoxa. Ele é o líder hoje da Igreja Católica Ortodoxa, aquela igreja que sempre teve como líder imperadores, né, do Império Romano do Oriente. Aquele império caiu, desapareceu, eles foram, então, se juntaram à Rússia, e o líder da Rússia é o líder daquela igreja. Então, teoricamente, são dois representantes de duas igrejas. Só que são duas igrejas que nós sabemos que não são igreja cristã. Igreja calvinista, igreja ortodoxa, católica ortodoxa, não são igrejas cristãs. E o Donald Trump, ele é aquela pessoa que, vamos dizer, é mal visto por todos. Então, pense numa coisa, nós estamos na aula de Apocalipse. Uma das possibilidades, a gente fica tentando entender, a gente não quer nem entender muito, né? Como o anticristo vai estar atuando na prática para conseguir matar os cristãos, algo que hoje não seria fácil, já que existem leis, né, que protege, né, aqueles que são religiosos, ninguém pode ser molestado por sua fé. Só que se ele colocar um ódio na população, a população vai agir fora da lei. E quem é que vai depois agir contra a população? Não foram 300 pessoas, né, de um determinado bairro, descobriram que tinha um crente lá, né, e aí, vamos dizer, atacaram a casa, mas foram 300 pessoas, quem é que nós vamos prender? Então, se o diabo conseguir colocar um ódio na população contra os cristãos, a própria população vai agir a favor do anticristo durante a grande tribulação. E eu repito para vocês, o que está acontecendo no mundo hoje é um ódio contra o cristianismo. Uma coisa é pelo Donald Trump e outro lado pelo Putin também, porque o Putin, ele teoricamente, ele é um religioso. Um religioso cristão, né? Um religioso cristão. E, por outro lado, nós sabemos que a religião que adora a natureza, que essa religião, ela está super popular. Está super popular, porque é uma religião que ela só fala de paz, de bem-estar, fica relaxado, né? Vamos cuidar bem, somos todos estamos no mesmo caminho, somos todos irmãos. Não? Isso é o que o hinduísmo prega, o que o budismo prega, o que as religiões chamadas xamânticas, né? Religião de culto à natureza pregam. E o que os representantes, pelo menos no mundo, pensam que eles são representantes do cristianismo? Donald Trump e Putin estão fazendo, né? Estão só, ou seja, torturando países, fazendo guerras. Então, talvez o anticristo venha também com um propósito de difamar o cristianismo. Isso é provável. Que o cristianismo, quando entrar na grande tribulação, aqueles que ficarem, as pessoas já estão com um ódio preparado e durante a grande tribulação esse ódio vai aumentar. Mas hoje já existem algumas pessoas que elas demonstram um ódio pelo cristianismo. Eles demonstram um ódio, uma aversão ao cristianismo.